desenvolver uma cicatriz. Nessa região em volta a essa cicatriz, torna-se uma região irritável eletricamente falando, e você pode ter focos arritmogênicos ali. E esse foco arritmogênico, ele pode querer assumir o ritmo do coração e desencadear verdadeiras tempestades elétricas e culminando na fatalidade com esse paciente. Então, é importante que no pós-infarto a gente faça a abordagem da arritmia, principalmente naqueles que infartaram e estão cursando com o coração mais enfraquecido. É mandatório que se faça isso, né? A avaliação arritmogênica nesse paciente. E hoje nós temos alguns marcapassos que podem fornecer o auxílio no tratamento desse tipo de arritmia grave, né? Tanto no auxílio para poder melhorar a performance desse coração que começou a cursar com enfraquecimento, quanto no tratamento da arritmia maligna que pode ter. Ele enxerga a arritmia, ele grava a arritmia para você, ele mostra qual é a velocidade, o tempo em que ela aconteceu, ele pode informar o médico e ele trata. De que forma? Ele pode dar um choque no peito do paciente. Então, aquilo que nós vemos em televisão, em filmes americanos, do choque no peito, o marcapasso pode fazer isso pela gente. Naquelas pacientes que têm algum tipo de arritmia, em que incomoda demais, mas é tolerável, chega ao hospital, coração é normal, e que são mediadas por alguns pequenos feixes, né, que nós chamamos, são células especializadas na condição do estímulo elétrico cardíaco, nesses pacientes nós conseguimos oferecer um tratamento curativo. Como? Hoje nós temos um advento, uma parte da cardiologia que mexe com a arritmia, que vem avançando de maneira brilhante nos últimos 10 anos. Particularmente no Brasil, nós temos nomes fantásticos de grande expressão. E, para o senhor ter uma ideia, o Dr. Guilherme Fenelon, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ele não tem 50 anos de idade. É uma pessoa brilhante, E quem vai assumir agora é um colega nosso de Rio Preto, o Dr. Adalberto Lorga Filho, que nós temos um maior orgulho aí de trabalhar com ele, porque ele está montando uma parceria conosco para vir trabalhar em Birigui para fazer tratamentos de arritmia cardíaca. Então, isso para nós é ótimo. Então, você passa um catéter dentro do coração, inclusive dá para fazer isso com o paciente acordado. A gente não tem feito isso até por uma questão de gerar uma certa ansiedade, mas dá para fazer com o paciente acordado. E você identifica esse feixe que faz com que haja esse curto-circuito elétrico dentro do coração, e nós conseguimos, nessa identificação elétrica, ablacionar, que é uma queimadura por radiofrequência, por ondas de rádio dentro do coração. Feito isso, o paciente pega o seu remédio e joga fora. E tem uma qualidade de vida extraordinária. Então, para esse tipo de paciente, nós oferecemos um tratamento curativo. E para outros, nós podemos oferecer marcapasso. E para um terceiro grupo, remédio. Nós não avançamos muito nos últimos 20, 25 anos, não houve nenhuma outra droga, né, um medicamento espetacular para tratamento de arritmias cardíacas. Existe uma promessa agora de 3 medicamentos que estão sendo divulgados agora nos Estados Unidos e na Europa, e muito brevemente deve ser divulgado aqui fortemente no nosso país. A cardiologia no Brasil, acredite, ela tem uma expressão muito boa no exterior, muito boa, particularmente no estado de São Paulo. Eu sempre gosto de frisar isso porque a estrutura paulista ainda é muito boa. O senhor me entendeu? Então, essas drogas que vêm vindo, vêm prometendo, inclusive, a diminuição de alguns efeitos colaterais indesejáveis. Então, consequentemente, nós estamos aqui objetivando a qualidade de vida do nosso paciente. Porque, o senhor vai tomar remédio, mas o senhor vai ter um problema de tireoide, o paciente olha, poxa, eu vou trocar a doença, né? O senhor vai tomar remédio, mas o senhor pode ter de vez em quando uma gastrite, vômito, ou quem sabe um episódio de diarreia. Poxa, eu estou trocando doença. Então, eu acho que as drogas hoje são boas, mas alguns efeitos colaterais são ainda indesejáveis. Então, nós precisamos melhorar isso, né? E nós estamos para receber aí, eu acho que umas 3 drogas que podem ajudar bastante no tratamento dessas arritmias. Doutor, fala um pouquinho agora da implantação do marca-passo. A gente sabe que o senhor é um especialista
na implantação do marca-passo. Como é que funciona isso? O marca-passo, ele é um dispositivo que vem mudando de maneira significativa a qualidade de vida do paciente. O marca-passo protege contra o ritmo lento cardíaco, né? Não adianta eu pegar um ritmo rápido do coração e querer implantar um marca-passo, que eu não vou oferecer nada de bom para o meu paciente. Para aqueles ritmos lentos, para aqueles pacientes em que o ritmo é tão lento, em que a frequência cardíaca ela não sobe no momento necessário, vou dar um exemplo aqui. Eu estou com um paciente que eu preciso subir um lance de escada e ele tem 30 de frequência cardíaca. Quando nós subimos esse lance de escada, nosso coração tem que acelerar e o dele não acelera. Então, se não acelera, esse coração não consegue oferecer o aporte sanguíneo necessário para que os músculos exercitem-se. Consequentemente, a frequência cardíaca passa a ser um fator limitante da capacitação desse nosso paciente. E o marca-passo vem corrigir isso, ritmos lentos. Você me entendeu? É um dos poucos procedimentos médicos em que você pode pegar o paciente desacordado, às vezes, desmaiou por conta de um ritmo lento. E depois do implante de marca-passo, ele pode, inclusive, sair andando da mesa cirúrgica. É impressionante. A melhora da qualidade de vida é uma coisa fantástica. Muitos dos marca-passos que nós já colocamos aí, em pessoas que cortam cana, que são trabalhadores em construção civil, em que nadam, jogam tênis, né? O professor Castelfranchi, que era um professor de cirurgia geral na Universidade de São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, nós tivemos o privilégio de implantar um marca-passo nele. E ele jogava tênis, e ele dizia pra gente assim: puxa, meu filho, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha implantado antes, né? Então o professor Castelfranchi joga tênis até hoje e melhorou muito depois de ter implantado o marca-passo. O marca-passo, quando surgiu no nosso país, o primeiro marca-passo foi implantado em São Paulo, e o Dr. Zerbini, se não me falha a memória, e parece que o professor Décio Corman, já é falecido, eles participaram desse implante. O marca-passo era grande, pesava em torno aí de uns 270 gramas. Foi implantado numa criança, e essa criança precisou receber esse gerador no abdômen, de tão grande que era, então não cabia no tórax, precisou ser colocado no abdômen. E o primeiro marca-passo mundial foi colocado nos Estados Unidos, em Minnesota, se não me falha a memória, e ele parecia um rádio daqueles antigos de válvula, e os fios ficavam de maneira externa ligados no peito do paciente. O paciente tinha um carrinho, e que o paciente saía andando pelo hospital com um carrinho e carregando o marca-passo. Esse marca-passo sustentou a vida desse paciente por 7 dias, já foi um avanço fantástico, né? Hoje, o marca-passo pesa por volta de 20 gramas. Então, se o paciente diz assim: meu marca-passo está... Mentira, porque ele pesa igual um maço de cigarro, com o tamanho 3 vezes menor. Agora, doutor, esse marca-passo, ele é implantado interno ou externamente? Então, nós fazemos uma pequena incisão na região do tórax e nós acessamos o sistema venoso do nosso paciente, as veias de grande calibre, e nós conseguimos transmitir esse cabo do meio externo para dentro do coração, da porção interna do coração, através de fluoroscopia. Então, é uma máquina de raio-x que nos mostra a posição do marca-passo, do cabo, do eletrodo do marca-passo dentro do coração. Então, aí envolve um conhecimento de anatomia, né? Anatomia e radiologia, porque às vezes você tem que implantar um marca-passo num coração que tem a sua anatomia distorcida. Então, a escolha do lugar é de suma importância para esse paciente ganhar um marca-passo. Depois, feito isso, nós fazemos algumas medidas, como é que esse marca-passo vai trabalhar. Então, nós experimentamos externamente e depois sim a gente conecta o gerador. Para o senhor ter uma ideia, os geradores hoje são altamente sofisticados, extremamente, entre aspas, inteligentes. Um marca-passo, por mais simples que seja, ele é 2.000 vezes mais rápido do que um computador desse nosso caseiro. Então ele não pensa em segundos, ele pensa em milionésimos de segundo sempre. Ele toma atitudes muito rápidas e ele tem capacidade de armazenamento de informações, de arritmias que o paciente pode estar desenvolvendo. E isso ajuda no tratamento de arritmias. Eu tive uma arritmia, a questão de uns 10, 15 dias atrás,
Será que isso era muito significativo ou não? Então o computador pode nos informar que tipo de arritmia, velocidade, tempo de duração, que horas aconteceu. Tudo isso é muito importante. Existem marcapassos que mostram para nós como é que ficou a atividade do paciente nos últimos dias. Se o paciente diminuir a sua atividade ou não. Existem marcapassos que, por entender que o paciente está com a sua frequência cardíaca muito baixa, mesmo com ele trabalhando a todo momento, e que ele necessita de frequências em algum determinado momento da vida, como, por exemplo, esse exemplo de subir a escada, nós podemos ligar dispositivos que o marcapasso entende que esse paciente precisa de um aumento de frequência cardíaca e ele faz isso pelo paciente. Então, hoje, e existem marcapassos hoje, em que nós podemos colocar uma central de monitorização dentro do ambiente doméstico do nosso paciente. Esse paciente tem uma vida normal. E quando ele passa do lado dessa central, a central capta todas as informações, manda via satélite para a Alemanha, e a Alemanha, se entender, lá no centro de informações alemão, entender que esse paciente está fora daquilo que nós entendemos como programável. Está bem avançado, hein? Ele informa o médico aqui no Brasil através de um torpedo celular ou de um telefonema em seu consultório. Existem hoje o sistema wireless, que é uma verdade já nos computadores portáteis, alguns celulares. Então você entra num determinado ambiente e você pega seu celular, a moçadinha gosta muito disso, minha filha é uma apaixonada por isso, né? E ela conecta a internet através do sistema wireless. Esse sistema, ele já vem sendo usado nos marcapassos já há alguns anos. Então nós temos marcapassos hoje que transmitem através de wireless. Então eu consigo mandar e transmitir e receber informações sem fio e sem estar próximo do meu paciente. Você me entendeu? Então, hoje a tecnologia, eu diria que ela está mais ou menos uns 10 anos avançada em relação ao nosso tempo atual. Ah, mas quem tem marcapasso, eu já ouvi dizer que não pode ter uma vida normal no ambiente doméstico, com telefone celular, com micro-ondas. Isso não é verdade, Sabione. Eu queria aqui até aproveitar essa oportunidade para desmistificar isso um pouco, né? Por quê? Porque os engenheiros que programaram isso, eles pensaram nessa questão, né, de dar qualidade de vida para o paciente. Então, os eletroeletrônicos do ambiente doméstico, eles não interferem em absolutamente nada no funcionamento do marcapasso. E quais seriam, então, a minha preocupação? Primeiro, e uma das mais preocupantes, é a realização desse paciente portador de marcapasso de um exame chamado ressonância nuclear magnética. Isso não tem jeito, não dá para fazer. Existem alguns trabalhos publicados de 1 ou 2 casos, mas que não dá para tomar como base, que a pessoa foi submetida à ressonância e o marcapasso não teve grandes alterações. Mas é um risco, é contraindicação do fabricante, eles não aconselham que faça isso. E a gente pode alterar toda a blindagem do marcapasso e, consequentemente, destruir o circuito. Então, a gente não recomenda que faça. Segundo, o telefone celular, ele interfere no marcapasso, nas ondas do marcapasso, com o funcionamento em sua plenitude no sistema digital. No sistema analógico, não. Mas o digital, ele só interfere se você tiver numa distância inferior a 15 centímetros. Ou seja, na grande maioria, por convenção, não é uma necessidade. Você implanta o marcapasso do lado direito. Não é errado colocar do lado esquerdo. Às vezes, situações que você tem que colocar no lado esquerdo e às vezes até na barriga, né? Mas por convenção se coloca no lado direito. Então, se eu pegar o meu paciente para falar com um telefone celular do lado esquerdo, dá mais do que 15 centímetros, o paciente pode falar à vontade. Os eletroeletrônicos do ambiente doméstico, micro-ondas, telefone sem fio, controle remoto de rádio, televisão, ar-condicionado, nada disso interfere no funcionamento do marcapasso. Uma outra questão é para aqueles pacientes que são altamente dependentes do marcapasso. Às vezes tem em casa um colchão que tem aqueles pontos magnéticos. Esse nós contraindicamos, né? Ah, mas é bom para dor nas costas e tal, mas não é bom para o marcapasso. Porque
O ímã, ele cria um campo magnético e ele pode, através desse campo magnético, mandar informações errôneas para o martelo.